segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais uma videoaula. E hoje, nessa oportunidade, queremos agradecer a Deus por cuidar de nós, cuidar das nossas vidas e permitir que a cada dia nós possamos ensinar e também aprender. Vamos acompanhar mais uma videoaula. Vamos iniciar nossa videoaula de matemática, unidade 2 do nosso livro didático, Sistema de Numeração e Geometria. Vamos às páginas 52 e 53 para fazermos observações sobre esses conteúdos que nós vamos estar trabalhando nessa unidade. Primeiro, sistemas de numeração. Nós já trabalhamos os números naturais, já trabalhamos sequências numéricas, trabalhamos ordem crescente e decrescente e vamos dar continuidade trabalhando com os números. Mas também vamos falar de geometria nessa unidade. O que é geometria? O que são formas geométricas? O que são objetos que lembram essas formas geométricas? O que são sólidos geométricos? Então, vamos aprender tudo isso nessa unidade. Então, na página 52, nós podemos observar. Aqui tem 3 pessoas comprando sorvete e o sorveteiro. E aqui a nossa casquinha de colocar sorvete, ela lembra o cone. Aqui temos esferas de vários tamanhos, temos cilindros de diferentes tamanhos. E na página 53, as pessoas estão indo para uma exposição. Observe o caminho por onde elas passam e observe a catraca que tem que ser atravessada por eles e ela vai indicando a quantidade de pessoas que já passou por ela. Então, ali na nossa catraca, nós temos registrado o número 89. Tem um 0 antes, mas aquilo que a professora explicou antes do número, ele não tem esse valor posicional aí. Então, é 89 pessoas que já passaram pela nossa catraca. Se ele estivesse lá depois do 0, seria 890, mas como ele está antes, nós temos ali 89 pessoas que já passaram. E observe também o caminho por onde elas passam, que ele é formado por figuras que têm formas geométricas. Eu coloquei aqui também para que vocês pudessem observar algumas formas geométricas. Observem, algumas delas lembram aquelas pedras que estão no caminho onde eles estão entrando para a exposição. Então, essas formas geométricas nós vamos estar trabalhando também nesse conteúdo. Mas vamos para a página 54 do nosso livro didático, dando sequência. Sistemas de numeração, contar e ordenar. Vamos ler. Observe a cena abaixo. O título aí, do nosso painel, 20ª Festa do Milho. Temos aqui ao lado, Barraca da Pamonha, leve 2, pague 1. E do outro lado, temos a imagem das candidatas vencedoras da Rainha do Milho. Temos a que venceu em primeiro lugar, que está no meio. Temos a que venceu em segundo lugar, que está à direita de quem ganhou. E temos a que venceu, que está em terceiro lugar, que está à esquerda da que está no primeiro lugar, a que venceu o concurso. Então, aqui abaixo, pede, cerque com uma linha todos os números da cena. Depois, copie os números em seu caderno. Então, coloquei apenas cercar os números. Já deixei cercado aqui para facilitar para vocês. Então, aqui, o número 2, no anúncio aqui, onde que tem o nome da barraca. E o número 1. E aqui no pódio, onde as vencedoras da Rainha do Milho estão. Nós temos aqui em números ordinais. Primeiro, segundo e terceiro. Então, é apenas circular esses números. Então, essa atividade já está até corrigida para vocês. Na página seguinte, o sistema de numeração decimal. Grupos até 9 unidades. Por que até 9 unidades? Porque quando eu passo do 9, eu vou ter o 10. E o 10 ele já é formado por 2 algarismos. O algarismo 1 e o algarismo 0. Então, do 1 ao 9, eu tenho apenas um algarismo, do 0 ao 9.
Então, no primeiro aí, a primeira representação, nós temos uma unidade. Na segunda, nós temos 5 unidades. E na terceira, nós temos 9 unidades, que estão representadas nesse quadro de ordens aí de unidades, apenas unidades, porque eu tenho até 9. E se quisermos representar a quantidade em um grupo com mais elementos? Para descobrir, leia a história em quadrinhos a seguir com os colegas e professor. Então, você vai me acompanhar fazendo essa leitura comigo. Grupo de 10 unidades. Vamos lá? Eduardo e o pai dele leram em um livro de história que antigamente as pessoas usavam pedrinhas para ajudar a contar objetos. Eles resolveram testar esse método com as cabras criadas na fazenda. Agora vamos para a historinha. Vamos ler o primeiro balãozinho, que é a fala do pai de Eduardo. Ele pergunta para Eduardo: será que alguma cabra se perdeu? E Eduardo responde: vamos ver, vou contar as pedrinhas que coloquei no saco pela manhã. Então Eduardo contou as pedrinhas e respondeu mais uma vez: tem uma pedrinha para cada cabra e não sobrou nenhuma no saco. Nenhum animal se perdeu. Essa foi a forma que ele encontrou para contar os animais e saber se estava faltando animais. No outro dia, na página 56 agora, ao contar as cabras, Eduardo se atrapalhou e acabou derrubando o saco com as pedrinhas no chão. Vendo as pedras espalhadas, o pai teve uma ideia. Aí o pai disse: vou separar uma pedra para cada dedo da mão e fazer um montinho com elas. Isso mesmo eles fizeram. Mas aí Eduardo perguntou para o pai dele: mas pai, ainda sobraram pedrinhas. Então seu pai lhe respondeu: isso quer dizer que temos mais cabras do que dedos das minhas mãos. Quer dizer que nas mãos dele são 10 dedos, que equivale a uma dezena. Porque aí ficaria mais fácil para que eles pudessem contar de 10 em 10. E então as pedrinhas que sobraram ali contariam o restante das cabras. Desse dia em diante, Eduardo e o pai dele passaram a contar as cabras formando grupos de 10 e representando cada um desses grupos com um pedaço de madeira. Observe aí que na primeira imagem nós temos aí as 10 cabras. E eles começaram a contar dessa maneira, grupinhos de 10 em 10 para facilitar a contagem. Abaixo nós temos as unidades de 1 a 9 e representando em cada quadrinho quantas cabras que tem. No primeiro, 1 unidade, no segundo, 2, no terceiro, 3, quarto, 4 unidades, 5 unidades. No sexto quadrinho temos 6 unidades. No sétimo quadrinho, 7 unidades, que referem à quantidade de cabras. 8 unidades, 9 unidades. Quando eu cheguei no último quadrinho, eu tenho 10 unidades. E 10 unidades quer dizer que eu já tenho uma dezena. Observe que o número 10 ele é formado por 2 algarismos, o algarismo 1 e o 0. Portanto, eu já não posso mais usar aquele quadrinho de unidades. Por quê? Porque eu tenho que ter um quadrinho da dezena. Então, 10 unidades equivale a uma dezena, ou uma dezena é igual a 10 unidades. E abaixo pede para destacar o material dourado do caderno de Criatividade e Alegria. Essa parte nós vamos trabalhar em outras videoaulas. Atividades. Vamos para a atividade de número 1. Quantas unidades há em cada grupo? Complete. No primeiro grupo, temos um gatinho. Quantas unidades? Uma unidade. Então, assim você vai fazer os outros exemplos, os outros conjuntos. Você vai contar, vai registrar a quantidade e quantas unidades se refere. Conta quantos balões, quantas unidades. Quantos cachorros, quantas unidades. Quantos sapatos e quantas unidades. Quantos lápis, quantas unidades. Quantas flores e quantas unidades de flores. A página 59, número 2. Tito está fazendo grupos de 3.
Observe como ele fez com o primeiro conjunto e faça com os outros. Ele circulou de 3 em 3. Todos os grupos que estão aí são para circular de 3 em 3. Podemos observar que agora o nosso quadro aí de ordens já tem a quantidade aí, ó, de unidades, que vai sobrar quando eu circular os grupinhos de 3 em 3. Primeiro tem o grupo dos bombons, que foi circulado de 3 em 3. Depois, contei quantos grupinhos que tem, 4 grupinhos, e sobrou uma unidade. Então, eu vou registrar a quantidade que sobrou. Percebam que se eu contar, nós teremos 3, 6, 9, 12, 13 bombons. Mas, quando eu circulei eles em grupo, circulei grupinhos com 3, ficou também bem mais fácil para eu registrar a quantidade e a quantidade que sobrou. Por quê? Porque eu vou contar agora o grupo. 1, 2, 3, 4 grupinhos com 3 bombons em cada grupinho e uma unidade sozinha, ela sobrou. Depois você também vai circular as borboletas de 3 em 3 e vai registrar quantos grupos você formou e se sobrou alguma unidade. Depois as flores, você vai circular grupos de 3 unidades e depois, se sobrou alguma unidade, você vai registrar também. A questão de número 3, separe as canecas em grupos de 10. Agora, você já vai circular, cada grupo tem que ter 10 unidades. Você vai fazer um círculo em volta de 10 canecas. Quando você terminar de circular todas as canecas de 10 em 10, você vai responder as perguntas que tem abaixo. Letra A. Quantos grupos foram formados? Você vai contar quantos grupinhos de 10 você formou. Letra B. Quantas dezenas? Aí é onde que nós vamos entrar na parte do material dourado que eu deixei ilustrado aqui ao lado. O que é uma dezena? Nós já aprendemos lá atrás na historinha do Eduardo, que uma dezena tem 10 unidades. Então, eu deixei a barrinha do material dourado aí ao lado para facilitar para você. Então, o que é dezenas? São 10 unidades juntas. Um cubinho, eu tenho uma unidade. 10 cubinhos empilhados, eu tenho uma dezena. Então, depois você vai para a letra C, quantas unidades? Você vai contar quantas canecas você tem ao todo e vai registrar. E nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com o material dourado para facilitar para vocês esse trabalho de sistema de numeração usando as dezenas e as unidades. Hoje, nós ficamos por aqui com a nossa aula. Desejamos para você bons estudos.